Shalom, queridos, tudo bem? Estamos entrando aí em um novo ano, um novo tempo, e eu quero liberar uma palavra acerca disso, acerca dessa temporada que vamos viver, né? Como sabemos, no calendário bíblico há como diz, há uma bênção liberada. Entramos aí nessa nova estação, entramos nessa nova temporada, e aqueles que buscaram do Senhor, aqueles que realmente estabeleceram, sabe já para onde ir e sabe o que fazer, né? Glória a Deus. Amém? Que o Senhor abençoe cada um de vocês, que haja bênção, que haja as virtudes do Senhor ministradas sobre a tua vida. Amém, queridos? Vamos lá? Deixa eu só ajeitar aqui. Abra a tua Bíblia. Abrir a minha, né? Eu tenho que se abrir a tua e nem abrir a minha. Abra a tua Bíblia em Êxodo capítulo 20, Êxodo capítulo 12. Querido, só um pouquinho, vou ter que encerrar aqui. Tá bem ruim aqui para mim. Só um pouquinho que já entro de novo. Todo, todo mês, ou toda temporada, todo ano, na verdade, a gente sempre coloca um propósito, ou a gente vê uma direção para aquilo que o Senhor está fazendo. Todo ano nós temos uma direção concisa de algo que nós estamos entendendo que eu vou colocar assim como uma guerra, né? Uma guerra que nós estamos travando ou algo que nós estamos lutando contra. E esse ano eu entendi que a guerra é contra os princípios, ou seja, todos os princípios estão sendo quebrados. Esse ano é um ano onde nós precisamos restabelecer os princípios do Senhor novamente com muita solidez. Essa seria a palavra. A gente estabelecer esses princípios com solidez, estabelecer esses princípios com maturidade, porque até então nós muitas vezes confundimos a obra de Deus com somente as atividades da igreja. E aí então todos os princípios muitas vezes nós ignoramos, princípios básicos da palavra, princípios elementares da palavra. E isso faz com que a gente perca grande parte das bênçãos do Senhor. Então, todas as vezes que nós pontuamos essa questão do calendário hebraico, dessa vida, né, desse ciclo de Deus, muitas pessoas depois, até nos comentários, falam: ah, mas e Jesus? Né, e a obra da cruz? Estão judaizando? Não, querido, isso são princípios de vida, ciclos de vida. Esse é o ciclo que o Senhor tem estabelecido para que possamos viver uma vida plena, a plenitude daquilo que ele está realizando dentro de uma temporada, de uma estação. Então, veja, se esse ano nós estamos trabalhando muito essa questão do reestabelecer princípios ou estabelecer os princípios do Senhor com maturidade, se estamos entendendo que a caça desse ano é a moral, a integridade, nós vamos, nós vamos ser atacados, na verdade, nisso. O ataque o ataque para essa temporada, ou aquilo que nós precisamos vigiar, é realmente os princípios da palavra. E a gente veio caminhando, né, o mês de janeiro, o mês de fevereiro, e agora o mês de março, e agora estamos entrando, então, no primeiro mês do ano. Isso está lá em Êxodo 12. Você que encontrou, Êxodo 12, verso 2, que diz assim: este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Esse daqui é um ponto interessante. Todas as vezes que Deus começa a mudar algo na tua vida, Ele também vai mudar o tempo da tua vida. Mas aqui foi uma marcação, ou uma mudança, que trouxe uma marcação de tempo geral. Veja só, mudou todo um tempo de uma nação. E ela passa agora a se orientar a partir desse tempo.
Entendemos, né, aqueles que fizeram aula aí, foram para a escola, vão entender que existe dois hemisférios. O nosso planeta redondinho, não quadradinho e não plano, redondinho. Ele tem dois hemisférios, né? E nesses dois hemisférios nós vamos ver o hemisfério sul para baixo e o hemisfério norte para cima. E nós, lógico, Brasil, estamos aqui no hemisfério sul. Então, existe, na verdade, duas primaveras: a primavera do hemisfério sul e a primavera do hemisfério norte. Dentro dessas duas primaveras, nós vamos ver os dois começos de ano. Outrora, se você pegar de Êxodo. Só um pouquinho que está ligando. Vamos ver para se vai estabelecer aqui de novo. Outrora, nós tínhamos o calendário em Êxodo ali, nós tínhamos, nós tínhamos o começo de ano, ou a nova estação, ou o começo de todas as coisas, era na primavera do hemisfério sul. A nossa primavera, o ano novo, o ano, na verdade, de Gênesis até Êxodo, capítulo 12, até Êxodo, capítulo 12, é, é pautado na primavera do hemisfério sul, nosso aqui. Nós estamos agora, nós, brasileiros, estamos entrando no outono. Porém, Israel, no hemisfério norte, está entrando na primavera. Então, por isso, quando a gente fala assim, um ano novo, nós estamos pautados lá e não aqui. Amém? Então, sempre nós vamos ter que entender que todas as coisas acontecem na primavera. Primavera é tempo de rompimento, primavera é tempo de florescer, primavera é tempo de ressurgir. Primavera é tempo de novos começos, novas oportunidades. Primavera é o romper de uma estação nova. Então, tudo começa na primavera. E por isso nós vamos ver, então, parece que meio que uma confusão, mas não é, que a gente celebra praticamente 2 anos, ano novo, né? É, como que eu posso dizer assim, 2 anos novo no mesmo calendário. O hebreu ele tem dois anos novo. O que seria esse ano novo? O ano novo civil, que é na nossa primavera, e o ano novo religioso, que é na primavera deles, ou seja, as duas primaveras. Então, se a gente pegar as duas primaveras, nós vamos ver então os começos de ano ou as marcações de tempo. Eu entendo isso, que é um tempo de conquistar nos céus e depois um tempo de viver na terra. Quando nós olhamos para o tabernáculo, nós vamos ver então todas as 12 tribos, elas divididas em três. Aqueles que já vêm acompanhando já estão ligados nisso, né? Então, de três em três, ou seja, cada estação, três tribos, cada estação, três tribos. E nós estamos entrando então na primavera do hemisfério norte, no primeiro dia ou no primeiro mês do calendário que o próprio Senhor deixou. O próprio Senhor diz: vocês agora começam por aqui. Esse vai ser o começo de vocês. Não vai ser mais naquela primavera, vai ser nessa primavera. Ou seja, muda o tempo, muda a estação, muda essa característica, muda esse tempo. Seria isso, né? Muda o tempo e o Senhor então começa todas as coisas. E aí a gente vê a Páscoa ligado a isso. Quando nós vamos para Números, capítulo 2, abra aí, Números 2. Números 2 diz assim: Disse o Senhor a Moisés e Arão: Os filhos de Israel se acamparão junto ao seu estandarte, segundo as insígnias da casa dos seus pais, ao redor de frente para a tenda da congregação se acamparão. Então veja, o Senhor deixa algumas coisas estabelecidas. Primeiro, os filhos se acamparão junto aos estandartes. Então, cada tribo tinha uma bandeira, tinha um sinal. Depois eles tinham uma insígnia que representava a casa paterna, ou seja, havia uma insígnia, uma letra hebraica, que essa letra identificava essa casa paterna. E de frente para a congregação eles acamparão. E aí o Senhor então começa a determinar cada tribo na sua. Cada tribo tinha
o seu lado específico de ficar no tabernáculo. Eu volto a repetir aqui, sempre, eu volto a dar sempre esses fundamentos, né? Porque às vezes tem gente que está entrando pela primeira vez, está assistindo pela primeira vez, aí fica meio que um coiso, né? Meu Deus, isso é o horóscopo gospel, né? Que é isso? Não, querido. Entenda aqui. Então a gente olha aqui e entende que nessa trajetória ou nesse aspecto do tabernáculo, o tabernáculo olhando para dentro, nós vamos ver a vida de cruz, a vida do discipulado, a vida com o Senhor. Então a gente vai ver o altar de sacrifício, nós vamos ver o altar, a bacia das águas, né, do lavatório. Nós vamos ver depois a menorá no lugar santo, a mesa dos pães ázimos, a mesa do incenso, e aí depois no Santo do Santo nós vamos ver a Arca da Aliança com os seus elementos ali dentro, né, que eram a vara de Arão, a, as tábuas da lei e o maná. Então a gente vai ver que essa trajetória de átrio, lugar santo e santíssimo, essa representa a nossa vida com Deus, nossa vida de intimidade, a nossa vida de discipulado, nossa vida de maturidade. Ele representa isso. Mas quando nós olhamos para fora do tabernáculo, nós vamos ver a nossa vida de governo, como se estabelece o governo do Senhor. Então, as 12 tribos posicionada nos quatro lados, ele reflete a vida de governo. Como viver uma vida de governo nos dias que vivemos. Ou seja, cada, cada ciclo anual, cada ciclo estabelecido no Senhor, isso colocando cada tribo, cada posicionamento, cada palavrinha dessa, ele não é um poder mágico ou um poder místico, né? Infelizmente muitos têm confundido, mas é só uma orientação para como devemos proceder. É como o Senhor já estava dando uma palavra, o Senhor estava dando uma orientação, seria essa palavra mesmo, o Senhor estava nos colocando a par daquilo que enfrentaríamos e como enfrentar. Então, olhando para o ciclo que estamos vivendo de 2023, que é os princípios do Senhor sendo quebrados, agora nós vamos entender que estamos entrando nesse ano novo e já estamos com um propósito. Precisamos reestabelecer os princípios morais, éticos e os princípios da palavra do Senhor, ou seja, a lei do Senhor, não a lei sacrificial, mas a lei moral do Senhor tem que ser estabelecida. Voltando para Números, capítulo 2, você vai ver que então ele dá a ordem de acampamento. Não era cada um chegar e pronto. Não, tinha uma ordem de acampamento. Igual era a ordem de acampamento. Verso 3. Os que se acamparem ao lado oriental, para o nascente, serão dos estandartes do arraial de Judá, segundo a sua turma. Aí vem todo o processo. Então, qual era a primeira tribo? A primeira tribo é a tribo de Judá. Essa era a primeira tribo que estabelecia. Volto a dizer, é tão interessante quando o Senhor estabelece o governo dele. O Senhor poderia simplesmente ter construído uma nação, mas ele não fez assim. Ele construiu uma nação pautado em 12 tribos ou 12 povos. Isso já nos dá uma orientação, porque o nosso ciclo anual está dividido em 12 partes. E aí você vê que diante do tabernáculo, essas 12 tribos agora estão divididas de 3 em 3, ou seja, seriam 4 porções de 3 tribos. Se você olhar também para um contexto anual, nós temos 12 meses, dividido também em 4 estações, em porções de 3 em 3 meses. Então, como diz, é muita coincidência ou cristoincidência. Era, na verdade, o Senhor nos ensinando como avançar com soberania dele sobre nós, como avançar diante da graça e da unção dele. Pois bem, primeira coisa então que nós vamos entender, entramos na primavera. Esse é um tempo de florescer. Amém? Eu quero já declarar isso sobre a tua vida. Esse é um tempo de florescer.
O que é interessante, em algumas versões, vou pegar o texto aqui, veja só, em 1 Samuel 1, ele diz o seguinte, 1 Samuel 11:1, ele diz o seguinte: decorrido um ano, no tempo em que os reis costumam sair para a guerra, enviou Davi a Joabe e seus servos com ele a todo Israel, que destruísse os filhos de Amon e sitiarem Rabá, porém Davi ficou em Jerusalém. Então veja, decorrido um ano, isso também está lá em Crônicas 20, né? Decorrido um ano. Em algumas traduções vão estar escrito na primavera, no tempo que os reis saem para a guerra. Na primavera, no tempo de fazer guerra. Então veja só, queridos, primavera é tempo de guerra. Por quê? Porque primavera é tempo de fazer guerra pela semente. Entenda isso daqui, queridos. Primavera é tempo de guerrear por espaço, é tempo de guerrear por porções, é tempo de guerrear por avançar. Esse é um tempo de avançar. A palavra para primavera, ele traz alguns contextos nesse sentido. Ela tem algumas características, né? Como eu vim falando, primavera, ele tem um contexto ou uma ideia de colher espigas ou respingar, colher, apanhar a colheita, apanhar tudo, despojar, recolher, tirar. Esse é o sentido hebraico para a palavra primavera. Ou seja, esse é o tempo de primavera. E eu quero declarar sobre a tua vida que, em nome de Jesus, esse é o tempo que você vai saquear, despojar o inimigo. Esse é o tempo onde heranças vão ser novamente conquistadas. Esse é o tempo onde o Senhor te trará de novo luz, o Senhor te trará de novo força, o Senhor te trará de novo as bênçãos, o Senhor fará com que haja restituição. Ah, apóstolo, mas é muito simples assim? Não, eu estou dizendo que esse é o tempo propício para isso. Esse é o tempo de ir para a guerra. Então, em nome de Jesus, está repreendido toda a unção da galinha da Angola, né? Tô fraco, isso não existe no teu vocabulário. Por isso é importante a gente viver os tempos certos. Essa é a importância de vivermos os tempos certos. Por quê? Porque esse é o tempo agora que já passamos o inverno, aonde nós jejuamos, buscamos, oramos, lemos a palavra, fizemos propósitos e agora estamos fortalecidos na força do poder do Senhor. Essa é uma palavra que o apóstolo Paulo nos orienta quando ele fala das armaduras do Senhor. Se tem guerra, tem armadura, tem equipamentos, tem armas, tem munições, tem força. Então entenda isso, se tem guerra, tem todos esses acessórios acoplados a essa guerra. Então, se é tempo de fazer guerra, é tempo também de se revestir com as armaduras do Senhor para essa guerra. Mas entenda que, antes de nós nos revestirmos com a armadura, primeiro nós nos revestimos com a força do poder do Senhor. Estávamos comentando esses dias sobre isso e falávamos exatamente isso, irmãos. Qual tem sido a dificuldade que estamos enfrentando? Nós estamos tentando servir ao Senhor com as nossas forças e a tua força é insuficiente para suportar as coisas espirituais. Se nós olharmos para o contexto bíblico, se nós olharmos para as escrituras, veja só, queridos, todos aqueles que tiveram visões espirituais, eles caíram enfermos por um tempo. Não foi assim? Daniel ficou enfermo por um tempo, depois que viu ou teve uma visão. Ou seja,
tudo aquilo que se refere ao espiritual, não temos força para suportar. A força natural do homem natural não é suficiente para poder suportar as coisas espirituais. Porque muitas vezes estamos cansados, porque estamos sobrecarregados, porque estamos sempre amuados, né? Não sei se é um vocabulário nosso aqui, mato-grossense, mas você está amuado, né? A pessoa está coisada e negociada. Por quê? Porque está tentando servir o Senhor ou fazer coisas espirituais com a força natural. Por isso, primeiro, se revista do poder do Senhor, com a força do seu poder, se revista nessa força, se revista com essa força, e é nessa força que você avança. Se não, meu irmão, não dá certo. Então, passo, o primeiro passo que você tem que entender, a primeira coisa que você tem que entender que para tempo de guerra que estamos vivendo é o tempo de se fortalecer com a força do poder do Senhor. Pois bem, entramos então com essa primeira temporada, tempo de colher frutos, tempo de despojar o inimigo. Irmãos, qual seria a palavra a ser usada? Eu vejo que essa é uma temporada onde precisaríamos estar bem. Ninguém pode ir para a guerra, como diz o apóstolo Paulo, preso com as coisas desse mundo. Ou seja, enrolado, enroscado. Não tem como ir para a guerra pensando, como diz, não tem como ir para a guerra pensando nas coisas que estão faltando em casa. Não tem como ir para a guerra pensando no que deixou. Toda vez que eu vou para a guerra, eu tenho que ir com uma consciência tranquila e tenho que estar confiante que eu vou voltar. Eu preciso ter um nível de fé. E essa é a característica. O Senhor está na frente. O que faz quando nós olhamos para esse âmbito guerra, o que nos faz viver e mesmo nesse âmbito ter alegria é entender que em tudo o Senhor está na frente. Então, em nome de Jesus, queridos, que os teus olhos espirituais vejam o Senhor na tua frente, o Senhor te guardando, o Senhor te cercando, o Senhor te protegendo, o Senhor te abençoando, o Senhor liberando sobre você a graça dele e os anjos dele acampados ao teu redor. Então é tempo de guerra, mas mesmo nessas guerras, nós somos muito mais do que vencedores. Então não tema, tira essa cara de derrota, coloque a cara de vitória e bora, né? Ou seja, é tempo realmente de avançar, é tempo de romper. Vamos despojar os inimigos. Esse é o tempo de pegar tudo que foi roubado. Sabe o que é interessante, queridos? Nós não somos somente conquistadores, nós somos resgatadores de heranças perdidas. Nós somos resgatadores de heranças perdidas. Os nossos, eu vou dizer assim, os nossos antepassados perderam muitas coisas, mas agora, como diz o apóstolo Paulo, podemos remir o tempo. E nesse remir o tempo, nós podemos pegar de volta. Nós somos resgatadores de herança. E herança não é só dinheiro. Entenda que herança é todas as bênçãos do Senhor liberado para nós. Nós somos aqueles que restauram as coisas. Por isso, para de pensar somente em você. É tempo de fazer guerra. E a guerra não se faz por interesses pessoais. A guerra se faz por interesse maior. Nenhum soldado vai para a guerra com interesse pessoal. Nenhum soldado vai para a guerra por interesse pessoal, queridos. Uma vez eu ouvindo um policial falar e eu achei muito interessante essa fala dele. Sabe o que faz a diferença de um policial para um bandido, assim dizendo, um criminoso? Que um criminoso, ele tem amor à vida dele. Se o cara tá roubando, o cara tá fazendo, ele tá fazendo tudo isso para poder viver bem.
Agora, um policial não. Ele acaba não tendo, ou seja, o amor que ele tem pela missão é maior do que o amor que ele tem pela própria vida. E por isso ele consegue cumprir a missão dele. Então você vai ver um bandido, assim dizendo, ele, ele sempre vai fugir, porque ele teme pela vida dele. Você vai ver uma pessoa que é da lei, que estabelece lei, aqueles que realmente fazem isso pela lei, ele vai andar e ele não vai ter medo de enfrentar a morte, porque na verdade o propósito é muito maior do que isso. Por que que muitas vezes queremos fugir da guerra? Porque nós entramos na guerra pensando nos nossos interesses próprios e não no interesse do reino. Existe um reino que é maior do que eu. O interesse do reino é muito mais é muito maior ou mais importante do que os meus interesses. Os meus interesses fazem parte do interesse do reino. E é por isso que é muito difícil, às vezes, nós suportarmos algumas pressões, porque estamos mais ligados a estabelecer os meus propósitos, ou seja, pensamos que a vida cristã está em estabelecer um propósito pessoal. O que Deus tem para mim? Querido, o que Deus tem para você está ligado ao que Deus tem para a humanidade. A tua missão está dentro da missão que o Senhor tem para 2023, para a década de 20, para a temporada universal dos tempos. Ou seja, há um propósito maior. Por isso, quando entendemos o propósito maior, a nossa vida perde o sentido, ou seja, eu vou explicar melhor, a nossa vida, o amor à nossa vida já não é mais o interessante. Não importa se, não importa aquilo que vai acontecer, eu sei que há um propósito maior. E eu vou para o combate, eu vou estabelecer esse combate. Por isso, mais uma vez, que essa consciência que existe um reino e que o propósito do reino é maior do que os meus propósitos. A vida do reino é maior do que a minha vida. As coisas do reino é maior do que as minhas. E todas as minhas coisas ou a minha vida está dentro da vida do reino. Por isso, ou nisso, que a motivação da minha vida de prosseguir mesmo em tempos de dificuldade. Por isso, querido, em nome de Jesus, que o Senhor possa te fortalecer na força do poder dele. Estamos entrando num ano novo. E entenda, é tempo de guerra. Não é tempo de guerra de tribulação, não é tempo de guerra que você vai ser atribulado, não, é tempo de você pegar a tua espada, é tempo de você pegar, como diz, os teus instrumentos, é tempo de você pegar as tuas armas, é tempo de você pegar todos os planos do Senhor e botar em execução. Esse é o tempo de avançar. Essa seria a palavra. Esse é o tempo de avançar. Olhe para frente. Mais uma vez eu vou dizer isso. Irmãos, olhem para frente. Olhem para frente. Fite os teus olhos no Senhor e entenda que Ele está te chamando. Preste atenção nisso. Eu tenho falado isso desde o começo do ano. O que eu entendi que esse ano, qual vai ser a nossa maior luta esse ano? A voz dos ancestrais, ou a voz da ancestralidade. O que seria isso? A voz do passado. O passado eu tenho que honrar e não viver. O passado eu honro. Eu honro as coisas que aconteceu, ou seja, eu sou grato por tudo aquilo que aconteceu, porque aquilo que aconteceu na minha vida foi somente uma escada, ou, como diz o apóstolo Paulo, um adubo para aquilo que é ou para aquilo que vai acontecer. Se você olhar o teu passado com honra, mesmo as dificuldades, mesmo os problemas, mesmo seja as lutas, se você olhar com honra, você vai entender que mesmo nas lutas, hoje ainda você está em pé. E se você está em pé, honre isso. Você não caiu, você não desistiu, você não ficou para trás, você não abandonou. Então, em nome de Jesus, honre o que o Senhor fez até agora. Não fique olhando para trás, porque quem olha para trás não consegue andar para frente.
Parece algo coisado, mas não é. Esses dias ministrando, estava até falando sobre isso. Veja só, irmãos, é natural. Se você está correndo, alguém te chamou lá atrás, o que você faz? Você para e depois você olha. Você não vai olhando porque é instinto nosso. Se alguém me chamou de trás, eu tenho que parar. Eu paro e olho. Mas se alguém está me chamando na frente, eu consigo continuar correndo, eu consigo continuar caminhando. Então, qual vai ser a nossa guerra? Guerra contra as vozes que falam no passado. Guerra contra as vozes que estão sendo emitidas atrás. Pare de ouvir aquilo que já aconteceu. Honre. Veja isso daqui, irmãos. Todo som que é emitido dentro da água não vem para a atmosfera. E todo som que é emitido na atmosfera, ele não vai para a água. Se você estiver dentro da água e você falar, esse som não sai. Ele não ecoa para cima, ele fica dentro da água. E você já parou para pensar que o Senhor diz isso? Que todos os teus pecados foram jogados ou lançados no mar do esquecimento? Por que que ele usa essa palavra? Esse é o meu entendimento. Por que que ele usa a palavra mar do esquecimento? Não poderia ser lugar do esquecimento? Não poderia ser o ambiente do esquecimento, a dimensão do esquecimento? Ou o Senhor simplesmente se esquecia de tudo que você fez? Não, ele joga mar. Por quê? Porque esse som, ele não ecoa mais. Tudo que foi, tudo que passou, não ecoa mais. Por isso agora, queridos, você pode dizer isso comigo? Fala assim, Pai, eu arranco as roupas da velha estação, do ciclo passado, e colocamos na cruz. E todos os atos, palavras, feitos, que deram legalidade aos demônios, todos os pecados e iniquidades, todas as transgressões e impiedades, nós invocamos o sangue do Senhor Jesus e declaramos agora que seja lançado no mar do esquecimento. Que tudo isso seja coberto por essas águas e nunca mais esses sons me acusará novamente. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Entenda isso. Pois bem, então dentro desse ciclo, dentro dessa característica, o que nós entendemos? Ou qual é a primeira coisa que o Senhor estabelece? O Senhor estabelece, então, a tribo de Judá. Vamos lá. Quem foi Judá? Então, uma coisa a gente já percebeu. Esse é o tempo de despojar. Esse é o tempo de avançar. Esse é o tempo de guerrear. Esse é o tempo de, de ir para frente. Seria isso. Tempo de novos começos. Isso daqui a gente já entendeu. Pois bem, quem é Judá? Gênesis 29, verso 35. Diz assim: de novo concebeu e deu à luz a um filho. E então disse: esta vez louvarei o Senhor. E por isso lhe chamou Judá e cessou de dar à luz. Veja, nós estamos vendo então aqui que Judá, ele ele era filho, né? Ele foi concebido aí de uma das mulheres de Jacó. E ela estava naquela disputa com a irmã. E ela disse assim: agora, com isso, eu, é, eu tenho o louvor, ou seja, dessa vez louvarei o Senhor. Dessa vez eu vou engrandecer o Senhor.
Então, a palavra Judá aqui, ela vem exatamente de um contexto hebraico de louvado. Então, por isso, nós sempre ligamos Judá com a adoração. Porque o nome Judá, ele vem de louvado. Na verdade, a palavra seria Iadá, que ela procede da palavra Iad, que é ou atirar, lançar, jogar. Ou seja, por isso a gente vai fazendo todas essas ligações: Judá, guerra, adoração, atirar, derrubar. Na verdade, a gente vai sempre juntando isso e colocando nesse mesmo pacote, né? Porque realmente Judá, ele tem essa característica de seja louvado ou adoração. Mas preste atenção, queridos. Como então eu vou romper e despojar o inimigo? Com adoração. Aí você começa a pensar, então, eu vou gastar 30 dias louvando o Senhor, botando música, cantando e papapá, pipipi. Não, não só isso, irmãos. Isso faz parte. Mas a adoração, a palavra adoração, significa prostrar. Na verdade, o maior sentido de adoração é rendição. Não tem como eu adorar o Senhor se não for por meio de um coração rendido. Senão vai ser uma canção. Como eu faço guerra? Como eu vou despojar o inimigo? Como eu vou avançar com o coração rendido? Com o coração prostrado, com o coração é, 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 quebrantado. Por isso, novamente, eu digo: não adianta cantarmos que isso será da boca para fora, se no meu coração, ou se o meu coração não tiver entregue ao Senhor por completo. O que o Senhor está buscando de nós nessa temporada é realmente um coração quebrantado e rendido. Qual que é a chave para essa temporada? Qual que é a chave de vitória? É um coração rendido à obediência da palavra. Ou seja, o maior nível de adoração não é a canção que eu canto, mas a verdade que eu vivo. Ou seja, a palavra do Senhor dentro de mim. Judá, ele tem essa característica. Judá, ele vem com essa rendição. E quando nós vamos olhar para a vida de Judá mesmo, você vai ver o que faltou nessa tribo seria exatamente isso, né? Judá, ele caiu em algumas coisas, em alguns pecados, o homem Judá. Mas quando a gente vai ver a tribo de Judá, nós vamos ver então que já era uma tribo fortalecida, uma tribo de guerreiros. Então entenda, queridos, que o que conta para essa temporada é o tanto que o teu coração está rendido ao Senhor, o tanto que o teu coração está entregue ao Senhor, o tanto que a palavra do Senhor, ela quebrantou o teu coração, ela realmente trouxe essa fineza no teu coração. E aí nós vamos então para a palavra, né, ou para a bênção dada a Judá. Igual foi a bênção dada a Judá? Está lá em Gênesis 49, verso 9. Perdão, verso 8. Diz assim: Judá, teus irmãos te louvarão. A tua mão será sobre a cerviz dos teus inimigos. Os filhos do teu pai se inclinará a ti. Judá é leãozinho, da presa subiste. Filho meu, curva-se e deita-se como leão, e como leoa, quem a despertará? O cetro não se arredará de Judá, nem o bastão de entre os seus pés, até que venha Siló, e a ele obedecerão os povos. Ele amarrará o seu jumento à vide, e o filho da sua jumenta à videira mais excelente. Lavará as suas vestes no vinho, e na sua capa em sangue de uva. Os seus olhos serão cintilantes de vinho, e os dentes brancos de leite.
Então aqui eu já quero lançar também essa palavra sobre ti. Queridos, em nome de Jesus, estenda as tuas mãos assim. Em nome de Jesus, eu quero declarar que as tuas mãos estará sobre a cerviz de todos os demônios inimigos, ou seja, todos os inimigos, através das mãos do Senhor, nas tuas mãos, serão sentenciados. Em nome de Jesus, nós vamos, e eu declaro que você é como um leão, curvado, ou seja, rendido aos pés do nosso grande leão da tribo de Judá, que é Jesus. Declaramos o cetro de governo sobre a tua vida, não para governar os teus irmãos, mas para estabelecer o governo do Senhor Jesus sobre a face da terra. Eu te abençoo e declaramos que esse é um tempo de autoridade e governo. Todo medo, toda tristeza, toda derrota, agora vai bater em retirada e esse novo tempo entrará em vigor sobre a tua vida em nome de Jesus. Uma outra característica de Judá, ou outra bênção dada a Judá, está lá em Deuteronômio 33, verso 7, que diz assim: Isto é o que disse de Judá: Ouve, ó Senhor, a voz de Judá, e introduz no seu povo com as tuas mãos, peleja por ele, e se tu ajuda contra os seus inimigos. Mais uma vez eu vou ler. Isto é o que disse de Judá: Ouve, ó Senhor, a voz de Judá, e introduz no seu povo com as tuas mãos, peleja por ele, e se tu ajuda contra os teus inimigos. Eu declaro em nome de Jesus: ouve, ó Filho do Eterno. Ouve, ó Filho do Eterno. Ouve, ó Filho do Eterno. Ouve em nome de Jesus, porque as tuas mãos pelejará contra os inimigos e o Senhor será a sua ajuda. Você pelejará contra os teus inimigos, não naturais, não pessoas, mas você pelejará contra os opressores espirituais, você pelejará contra os demônios que prenderam as suas gerações, você pelejará contra aqueles que destruíram as tuas gerações, você pelejará contra os pecados que derrubaram as suas gerações passadas, e o Senhor será a tua ajuda, e você romperá e trará vitória. É tempo de despojar o inimigo, em nome de Jesus. Por isso, ouve, Filho do Eterno. Esse é o tempo de levantar a tua voz. Mas, irmãos, lembra que eu comecei aqui dizendo isso? Tempo de adorar. Só podemos adorar se pararmos de murmurar. A murmuração, na verdade, ela é o veneno contra a adoração. A adoração vem de um coração rendido. E um coração rendido, ele é estabelecido por um coração cheio de confiança. Eu só me rendo porque eu confio que alguém está em sentinela. Ninguém se rende. Veja, qual foi o teste dado para Gideão? Mande o povo beber água. Quem foi os escolhidos? Aqueles que beberam água com as suas espadas, suas mãos nas espadas e com uma mão levavam, ou seja, vigilante. Eu só me prostro e me rendo, ou seja, eu só pego a minha espada e abaixo ela só em uma ocasião, quando eu sei que eu estou seguro. Só nessa ocasião. Só quando eu entendo que há segurança. Aonde há segurança, eu abaixo a guarda. E é somente na presença do Senhor que eu posso render o meu coração. Por isso, no tempo de adoração, eu vou estar rendido diante do Senhor, porque eu confio. Mas a palavra de murmuração é o oposto. Só murmura quem não confia.
Se eu não confio que as coisas estão acontecendo, se eu não confio que as coisas vão dar certo, se eu não confio que o Senhor está comigo, a única coisa que me resta é reclamar daquilo que está acontecendo ou que não aconteceu. Eu vou questionar, eu vou murmurar, eu vou lamentar, eu vou soltar um sentimento ruim, eu vou soltar algo da minha boca que é lamentável. Mas aqueles que estão com os olhos fitos no Senhor, rendidos com seu coração, esses, meu irmão, eles conseguem expressar adoração. Apóstolo, estou vivendo uma guerra violenta. Adore o Senhor. Adore o Senhor por dois motivos. Adore o Senhor confiando que em tudo Ele está. Sabe, irmãos, quando a gente olha para a primeira, quando a gente olha para a primeira tentação de Jesus, eu acho tão engraçado essa primeira tentação. A primeira tentação, Jesus agora está. A gente sempre fala, né? Jesus estava no deserto e foi tentado 3 vezes. Não, querido, Jesus foi tentado no deserto uma vez. Ou seja, a primeira tentação foi no deserto, a segunda foi no pináculo do templo, ele estava em Jerusalém, e a terceira no alto monte. Então, Jesus jejuou 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aparece e diz assim: peça para que essas pedras se transformem em pães. Deixa eu falar, querido, tinha algum problema Jesus multiplicar o pão? Não, não há problema nenhum na multiplicação dos pães. Jesus multiplicou pães. Jesus fez aparecer coisas. Jesus é Jesus, meu irmão. E aí Jesus cita um texto que está em Deuteronômio 8, se não falha a memória, a gente vai ler, que ele diz assim: nem só de pão viverá o homem, mas de todas as palavras que saem da boca de Deus. Não é de pão que eu vivo. Eu estou com fome, mas não é de pão que eu vivo. Eu vivo das promessas. Essa é a expressão para esse mês. A maior expressão para esse mês é essa. E eu te explico por quê. Quando nós vamos lá para Deuteronômio 8, verso 1 e 2 e 3, né? Diz assim: cuidareis de cumprir todos os mandamentos que hoje vos ordeno, para que vivais e vos multiplique e entreis e possuais a terra que o Senhor prometeu sobre juramento aos vossos pais. Recorda-te, recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos. Olha a palavra, querido. Lembre-se desses 40 anos que vocês foram guiados pelo deserto. Lembre-se. Por quê? Olha o que ele diz. Lembra-te que o Senhor te guiou no deserto esses 40 anos. Para quê? Para te humilhar, para provar e saber o que estava dentro do teu coração, para saber se você guardaria ou não os mandamentos do Senhor. Então ele te humilhou, ele te deixou ter fome, ele te sustentou com o maná. Vocês não conheciam, nem os seus pais conheciam, só para uma coisa, para te dar a entender que não é só de pão que vive o homem, mas de tudo que procede da boca de Deus viverá o homem. Então veja só, queridos. Moisés estava de frente do povo e diz assim: guarda-te.
Lembra-te de toda a tua trajetória, lembra do teu passado, lembra. Você está passando por um tempo de dificuldade hoje, querida, é tempo de avançar. Você está passando por guerra, é tempo de avançar. Você está passando por dificuldade, é tempo de avançar. Você está passando por algum problema, é tempo de avançar. Não é tempo de parar, não é tempo de questionar, é tempo de avançar. E de repente você está dizendo, Senhor, por que isso está acontecendo na minha vida? Eu tenho uma convicção que pode ser que esse seja um tempo que o Senhor está querendo ver. Não, eu volto aqui, não é o Senhor querendo ver. Na verdade, o Senhor está te mostrando o que está dentro do teu coração. Se você guardaria ou não guardaria. Não é de dinheiro que vive o homem, não é de nada vive o homem, ou seja, com nada o homem vive a não ser da palavra que sai da boca de Deus. Ou seja, sabe qual é o combustível que alimenta a tua vida? Chama propósito estabelecido por Deus. Muitas vezes o Senhor nos leva em tempos de provações. Quem nunca, né, diz, Senhor, como o apóstolo Pedro, por ti eu entrego a minha vida. 2 minutos depois, Pedro estava dizendo, eu nem conheço esse tal de Jesus, nunca vi nem mais gordo, nunca nem vi. Às vezes nós falamos algumas coisas e entenda que os anjos só vieram e serviram Jesus depois que ele passou por esses 3 processos. Mas o primeiro processo é o processo da escassez e da luta. É o processo da guerra. E um coração rendido. Veja, Jesus, 40 dias e 40 noites, levado pelo Espírito ao deserto. Imagine a pressão e o diabo na cabeça dele falar: come, cara, come. Você tem poder para fazer comida, você tem poder para alimentar. Para que você está fazendo isso? Cadê Deus? Ele diz: rapaz, eu não vivo por aquilo que eu vejo. Eu não vivo por essas coisas. Não é isso que nutre a minha vida, mas é o que sai da boca de Deus. É as promessas dele, é o propósito dele. Irmãos, às vezes você está passando por um tempo terrível de dificuldade, você não está vendo mais nem luz. Quer dizer, não está vendo nem túnel mais. Imagine luz. Eu quero dizer uma coisa. Não é disso que você vive. Às vezes o Senhor só está chacoalhando a tua vida para ver se realmente você tem condição de suportar. Suportar o peso. Veja, antes do Senhor te entregar qualquer coisa, Ele precisa preparar a tua estrutura para suportar tudo isso. Antes do Senhor te entregar qualquer coisa, você tem que ter estrutura para suportar tudo isso. Você tem que ter alma para suportar tudo isso. Você tem que ter, você tem que ter, realmente seria a palavra estrutura e alma para suportar tudo que vem. Porque, irmãos, não tem como você permanecer dentro do caminho ou estabelecido no caminho se você não tem uma preparação e uma estrutura forte. E isso não vem por oração. Isso vem por vivência e obediência. Esse é tempo de adoração. Esse é o ano novo. Você despojará o inimigo, apóstolo. Na verdade, eu estou aqui na unção do cachimbo, apóstolo, só levando fumo. Eu só estou apanhando. Irmão, continua. Peça perdão ao Senhor, alinhe os teus passos, quebra as maldições, faça o que for preciso, mas não retroceda. Olhe para frente. O Senhor está na tua frente, chamando na tua frente. E esse é o tempo de avançar. Iadar, ou seja, Judá, pega a lança para frente, pega a lança e lança, arremesse, ou seja, para frente, não para trás, para frente. Esse é o tempo de seguir para frente. Ore pela tua casa, ore pela tua família, ore pelas tuas finanças, ore pelo teu chamado, ore pela tua igreja, ore pela nossa nação, ore, mas olhando para frente. Não ore lamentando, não ore questionando, não ore murmurando. Ore com o coração rendido, confiante, que o Senhor encontrará dentro de você um adorador que confia
e que está prostrado para frente. Para frente. Amém? Esteja para frente. Esteja sempre olhando para frente. Isso é adoração. Porque aqueles que olham para trás não são dignos de continuar. Aqueles que olham para trás não são dignos de ser chamados discípulos. Lembra que nós falamos que cada tribo tinha uma insígnia? Qual é a insígnia? Qual é a letra representada pela tribo de Judá? É a insígnia ou a letra rei. Ou seja, é a quinta letra do alfabeto hebraico. É a quinta letra do alfabeto hebraico. 5 fala de ministério. 5 fala de revelação. Essa letra ela tem o sentido de revelar. Ela tem o sentido de trazer um sopro de revelação. Como nós vamos vencer? Eu tenho que estar nutrido pela palavra que sai da boca do Senhor. Não é pelo que eu vejo, mas é por aquilo que eu ouvi do Senhor. Às vezes eu vejo só deserto, mas eu sei que no meio desse deserto haverá oásis. Eu sei que no meio desse deserto haverá um escape, porque eu entendo uma voz que diz: não tenha medo. Eu preciso andar sobre a revelação da palavra. Não é por aquilo que nós estamos olhando e vendo para esse mundo, mas é aquilo que nutre o meu espírito. Como eu vou adorar? Você não consegue adorar ouvindo as frequências dessa terra. Irmãos, você não consegue confiar se você olhar só para aquilo que está acontecendo nessa terra. Você não consegue. Não tem como você adorar se você olhar tudo que está acontecendo ao teu redor. Na verdade, muitas vezes, se fosse para ver o que está acontecendo ao teu redor, você estaria chorando, gritando desesperadamente. Mas em nome de Jesus, eu quero declarar isso. Você está calmo, calmíssimo, olhando para frente, como um cordeiro, dizendo: vai dar certo. Eu despojarei o inimigo. As minhas mãos estarão no pescoço dele. A minha espada está na minha mão. E o Senhor é o meu escudo. Eu confio no Senhor. Essa é a palavra, querido, que eu quero entregar para você. Esteja atento. Que porta se abre. Eu quero que você saia dessa transmissão. Saia, se possível, grite, meu irmão. Brade, né? Brade não. Brade. Grite, declare: inimigo, você perdeu. Eu avanço. Eu avanço. É nesse tempo que nós sabemos quem é e quem não é. Não é em tempos bons que faz guerreiro. É em tempos de dificuldade que se levanta guerreiros. Por isso, eu quero declarar que o Senhor está encontrando guerreiros nessa geração. Brade, dizendo: perdeu. Inimigo, você perdeu. Porque sou mais do que vencedor em Cristo Jesus. Há uma palavra sobre mim. E essa palavra é ela que me conduz. Essa palavra está na minha frente, não lá atrás, está na minha frente. Eu sigo olhando para o alvo. Por isso, em nome de Jesus, eu declaro sobre a tua vida, apostolicamente, eu declaro que portas sejam abertas. Aquilo que foi travado, aquilo que foi segurado pelo inimigo, seja liberado. Você romperá, avançará, dará fruto. A tua casa será estabelecida, as tuas economias serão liberadas, você será frutífero e em meio à guerra você prosperará. Você gerará fruto. Eu declaro que se você se encontra com enfermidade, agora seja curado. Se você está aprisionado em qualquer lugar, nós declaramos o poder do nome de Jesus sobre a tua vida. Seja livre em nome de Jesus e que as bênçãos do Senhor
repouse sobre ti. Que o Senhor te abençoe, queridos. Fiquem com Deus. Hoje é o melhor dia para você lançar a tua semente. Então, vai lá na tua igreja, vai com o teu pastor, com o teu pai espiritual, faça a tua semeadura, porque esse é um tempo, ou seja, como diz a palavra em Números 10:10, no começo dos vossos meses, toque a trombeta em cima dos teus holocaustos, e isso se levanta como memória, ou seja, todas as ofertas feitas no começo de mês hebraico ou no cabeça do mês, ela se levanta não como uma oferta, ela levanta como uma memória. Então vai lá na sua igreja, vai lá com o seu pastor, faça o teu memorial e que o Senhor te abençoe. Eu abençoo cada semente, eu abençoo cada memorial, eu abençoo cada um de vocês, que a tua casa, com os teus filhos, que a sua família, os seus empreendimentos, os seus negócios, o seu ministério, até mesmo os seus animais, sejam abençoados. Eu declaro vida e que haja vida. Todo o poder da sepultura é destruído sobre ti, mas que haja vida, em nome de Jesus. Queridos, shalom, shalom. Fiquem com Deus. Deus abençoe.